Olá, uma boa tarde para você. Começa agora o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar na sua companhia. Hoje é quinta-feira, dia 11 de janeiro. Acompanhe com a gente os destaques desta edição. Destaque para a divulgação dos números da Conab em relação à safra brasileira. Frente Parlamentar da Agropecuária afirma que vai recorrer aos vetos do presidente Michel Temer ao refis do Fundo Rural. Você vai ver os números de exportação para a semana encerrada em 4 de janeiro para os norte-americanos, em soja e milho. E ainda hoje, a primeira estimativa para a safra de café do Brasil, temporada 2018, apresentado pelo IBGE. Tem mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. Esta quinta-feira foi marcada pela divulgação de vários relatórios em relação à expectativa da safra de grãos do Brasil, temporada nova 2017-2018. Conab e IBGE apresentaram seus números, além de outras consultorias privadas. A gente fala agora a respeito da Conab, o que a Companhia Nacional de Abastecimento trouxe em relação à expectativa da produção total de grãos do país. Ela elevou seus dados na comparação com o prognóstico apresentado no mês anterior, mês de dezembro. Volume que agora, inclusive, ficou acima do limite superior apresentado no mês de novembro. Vamos acompanhar os números, então. Atenção para os dados mais novos apresentados pela Conab na manhã desta quinta-feira. A safra de grãos do Brasil, temporada 2017-2018, é agora estimada pela companhia em 227.940.000 toneladas. No mês passado, só para a gente refrescar a memória, em dezembro a Conab estimou a safra em pouco mais de 226,5 milhões de toneladas. Foi a soja o principal motivador dessa elevação bastante significativa apresentada nesta quinta pela companhia. Já já a gente apresenta todos os dados em gráfico para você. Por enquanto, vamos acompanhar as cotações da oleaginosa pelo Brasil. O Agricultura BR discute agora as questões envolvendo o refis do Fundo Rural, aquele projeto de lei que foi sancionado pelo presidente Michel Temer na noite da última terça-feira e que trata do parcelamento das dívidas dos produtores rurais que têm débitos junto ao fundo. Como a gente já destacou aqui nesta semana, Michel Temer sancionou esse projeto de lei na noite da última terça-feira, ou seja, aprovou o projeto
com alguns vetos, com 24 vetos, mas ele sim andou para frente por conquista da Frente Parlamentar da Agropecuária, juntamente com a deputada federal por Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina. Bom, em Brasília, o repórter Odacil Canepa acompanhou como que essa aprovação repercutiu por lá. Vamos ver. O texto foi publicado no Diário Oficial da União. A lei mantém alguns benefícios aprovados pelo projeto do Congresso, como a redução de 4% para 2,5% do valor total da dívida. E principal, o parcelamento em 176 vezes. É realidade o produtor rural pagar 40% mais barato o fundo rural. Claro que o produtor passou a ter uma dívida que ele não tomou a decisão. Foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal por definir inconstitucional, com isso ficou uma dívida grande. Nessa negociação, onde eu elaborei o projeto junto com o deputado Nilson Leitão, relatado pela deputada Tereza Cristina, nós conseguimos esse avanço, reduzindo em 40% e ao mesmo tempo garantindo que o produtor, com esse desconto, possa pagar em 176 prestações a sua dívida com o fundo rural. As outras dívidas rurais, a grande conquista, são para os produtores rurais do Nordeste brasileiro, da região da Sudene, e fora da área da Sudene, para todo o Brasil, aquelas dívidas inscritas na dívida ativa da União, onde o produtor tem até o final desse ano de 2018, até 27 de dezembro de 2018, para programar e liquidar ou repactuar as suas dívidas do Banco da Terra, do crédito fundiário, aquelas dívidas que estão também ajuizadas pela Procuradoria-Geral da União, mas não estão inscritas em dívida ativa da União, também vai facilitar a dívida do produtor. Tem as conquistas para as cooperativas de crédito, que vai fortalecer as confederações da agricultura familiar. Também 2 linhas de crédito da Conab, que estava também atrapalhando os produtores rurais, também foram contempladas. E uma conquista muito grande e uma novidade. Além do prazo até 27 de dezembro de 2018 para pagar as dívidas do crédito fundiário do Banco da Terra, tem também o desconto de 85% para as associações quitarem as suas dívidas, né? Contemplamos também a Embrapa, que pode até 2022, as pessoas que devem renegociar suas dívidas. Então, numa análise geral, nós conseguimos ampliar o prazo de mais um ano para pagar as dívidas rurais, e o Fundo Rural, os produtores rurais, os 100% dos produtores rurais brasileiros, tem a partir de hoje um desconto de 40% e também se inscreverem até 28 de fevereiro desse ano para se beneficiarem no pagamento de 176 parcelas do Fundo Rural. Dos 24 vetos da Presidência da República, o que mais preocupa a bancada ruralista são as multas. A bancada diz que vai lutar no Congresso para derrubar os vetos. Nós vamos trabalhar duro dentro do Congresso para derrubar esses vetos. Até porque o produtor não pode ser mais prejudicado do que já está com uma carga enorme sobre os seus ombros. A importância desse refis é a alternativa para o produtor. Aquele que não quiser aderir ao refis pode continuar brigando na justiça. Mas a nossa luta é fazer com que esse refis não tenha juros, multas e nem encargos. Os vetos vão ser apreciados com o fim do recesso parlamentar em fevereiro. Odacil Canepa para o SBA. Bom, vamos reforçar então quais foram os principais benefícios sugeridos pelo projeto de lei do refis do Fundo Rural e que foram aprovados por Michel Temer e aqueles que foram vetados. Olha, os principais que foram aprovados são esses: a redução de 4% para 2,5% do valor total da dívida na entrada paga à vista. Mudando a tela, a gente traz um outro benefício que foi sancionado por Michel Temer. Mudando a tela, trazemos agora o segundo deles. O segundo benefício é a opção de recolhimento sobre a folha, o INSS, ou sobre a produção a partir de 2019 para a pessoa jurídica e a partir de 2018 para a pessoa física. Por fim, tem mais um destaque aqui que a gente traz entre os benefícios aprovados, que é a redução da alíquota de contribuição do produtor pessoa física para 1,2%, que já está em vigor. Olha, o Odacil Canepa comentava aí na reportagem que fez em Brasília sobre o principal
motivador dos vetos feitos pelo presidente Michel Temer. A gente vai citar ele aqui também, qual que chama mais atenção do setor produtivo. Mas temos outros também benefícios que foram vetados pelo presidente Michel Temer nesta última terça-feira. Aqui são os principais deles, veja só. Um deles diz respeito à redução da alíquota de contribuição do produtor pessoa jurídica. Este texto constava no projeto de lei, mas esta questão foi vetada pelo presidente Michel Temer. O texto trazia a proposta de reduzir de 2,5% para 1,7% a partir de fevereiro de 2018. Vale lembrar que esta é a alíquota para o produtor pessoa jurídica. Outro benefício vetado pelo presidente Michel Temer na noite da última terça-feira, mudando a tela, é em relação à inclusão da renegociação de outras dívidas rurais com bancos públicos. Outra questão que foi vetada pelo presidente, portanto, deste projeto de lei. E, por fim, os descontos de 100% das multas em encargos legais para o produtor rural, pessoa física e pessoa jurídica. Esta que é a questão que mais chama atenção, portanto, agora do setor produtivo. A Frente Parlamentar da Agropecuária, juntamente com a deputada federal Tereza Cristina, eles consideraram positivas as aprovações do presidente Michel Temer, considerando que os principais pontos dos produtores rurais foram contemplados. Sobre estes 24 vetos feitos na última terça-feira, a frente afirma que vai buscar derrubar todos eles no Congresso Nacional. E Walter Puga Júnior conversou com um brasileiro, Fausto Longo, que é senador na Itália e que tem uma ideia de elaborar parcerias e, com isso, alavancar a agropecuária brasileira. Confira. Bom, senador, nos últimos anos, o senhor informava, pouco antes dessa entrevista, que trabalha muito para o agronegócio brasileiro. Qual é o projeto que o senhor desenvolve junto ao mercado italiano que favoreceria o Brasil? Olha, a primeira coisa que... São 3 os temas que, logo que eu cheguei que eu assumi a função de senador, que a gente acabou tendo contato e entendendo que a Itália poderia ter pontos em comum com o objetivo brasileiro de se viabilizar no mercado internacional em relação ao agronegócio. A Itália é um país bastante preocupado com a questão agroalimentar e tem na indústria agroalimentar um dos seus principais pilares, né? Mas principalmente na área da indústria ligado ao setor do agronegócio. Por exemplo, a parte de máquinas, equipamentos, implementos agrícolas, a parte de equipamentos de processamento de alimento e embalagem de alimento. E a Itália também tem uma coisa que ainda o Brasil está construindo, que é a questão da credibilidade em relação às suas marcas. O Brasil tem produtos que são altamente considerados no mercado internacional, como a carne, como o café, como a soja, mas não tem marcas que estão nas prateleiras dos supermercados. Marcas de prestígio. Que na verdade, essas marcas de prestígio é que viabilizam o faturamento real quando o produto está embalado e no varejo. Então, a Itália tem uma especialidade nisso. Ela é reconhecida no mundo todo pelo rigor com que ela processa, embala e distribui alimentos. Eu achei que tirar proveito dessa condição da Itália para fazer com que os italianos que residem aqui também tivessem a oportunidade de criar empresas, joint ventures, para aproveitar esse ambiente de tecnologia que existe na Itália
para poder fazer, vamos dizer assim, um movimento, um círculo virtuoso de geração de riqueza, emprego, renda, tanto para a Itália como para os ítalo-descendentes que vivem na América do Sul. Esse projeto no Mato Grosso, o senhor citou agora há pouco, há um projeto de tentar fazer com que o Centro-Oeste tenha indústrias de máquinas e equipamentos atuando no Brasil. Qual é a ideia? Olha, veja bem, então, nós todos sabemos que a região Centro-Oeste, com ênfase no Mato Grosso, ali nessa região é que recai a expectativa, a esperança da humanidade em relação à produção de alimento, água e energia, energia limpa. E, logicamente, que se você colocar numa ordem de importância para a humanidade, a questão de alimentos é uma questão crucial. Então, nós estivemos com o governador, estivemos na Assembleia Legislativa... Lá do Mato Grosso. Do Mato Grosso. Uma visita bastante importante do ponto de vista técnico, tecnológico e também no sentido político e institucional. Logicamente que quem decide os acordos internacionais são os governos, através de seus respectivos ministérios de relações exteriores. Mas o meu papel enquanto senador enquanto político principalmente, e preocupado com as questões da humanidade, é identificar oportunidades e entender quais são os gargalos que impedem uma perfeita relação no sentido de gerar progresso para as duas comunidades. Então, retornando, quer dizer, entendendo quais são os problemas e quais são as oportunidades, principalmente oportunidades. Problemas você vence com esforço, oportunidades você tem que ter a percepção do momento para tirar proveito real delas. E entender quais são os gargalos legais que possam ser eliminados, ou quais são os instrumentos legais que precisam ser desenvolvidos para asfaltar um caminho positivo na construção dessa relação, dessa boa relação entre o setor tecnológico italiano, nessa parte de produção de tecnologia, máquina, equipamento, processamento, aproveitamento das marcas, a questão, por exemplo, de logística, que a Itália é extremamente avançada no desenvolvimento da parte da ferrovia, na parte de transbordo, na parte de estaleiros. Os principais estaleiros do mundo estão localizados na Itália. Então, seria importante aproveitar aquela competência que está lá e aproveitar a capacidade produtiva que o Brasil e principalmente o Centro-Oeste e o Mato Grosso tem, não mais para vender matéria-prima bruta, e sim para atrair as empresas italianas para cá, para que as indústrias de máquinas se instalem aqui, gerando emprego no setor industrial, para que essas indústrias, produzindo essas máquinas, possam processar alimentos de uma forma a você não mandar a matéria-prima bruta para fora e depois comprar produto acabado, mas que esses produtos sejam processados, embalados e distribuídos a partir do próprio Brasil, dos países da América do Sul. Então, a intenção a primeira intenção é, compreendendo que o crescimento do setor de alimentos tem que ter um avanço de cerca de 40% nos próximos 20 a 50 anos, e sabendo que a única forma de fazer isso não é invadindo a Amazônia, acabando com a floresta, e sim maximizando tecnologias de forma a produzir mais em áreas menores. Por exemplo, substituição de áreas gigantescas, por exemplo, destinadas a rebanho, para áreas de confinamento. E substituir essa parte de pecuária por plantio de matérias-primas que sejam... Com boa tecnologia. Com alta tecnologia de produtividade. Bom, agradeço mais uma vez a presença aqui do senador Fausto Guilherme Longo, senador brasileiro na República Italiana, ou seja, é um senador italiano, brasileiro, que atua lá e tem muito interesse em auxiliar, em desenvolver projetos para o agronegócio brasileiro. Agradeço mais uma vez a presença do senador aqui. Vamos encerrando esta entrevista. Até mais. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, você acompanha todos os números divulgados nesta quinta-feira pela Conab e pelo IBGE a respeito da safra de grãos do Brasil. Dados importantes que você vê durante esse programa a respeito de arroz, feijão, soja e milho, daqui a pouco no Agricultura BR.
Estamos de volta. Atenção agora para os mais recentes números a respeito da safra de grãos do Brasil. Isso porque importantes órgãos divulgaram nesta quinta-feira, 11 de janeiro, os seus novos prognósticos. Conab foi um deles e trouxe para cima a expectativa de colheita total de grãos do Brasil no ciclo novo, temporada 17-18. Foram quase 1,5 milhão de toneladas a mais na comparação com os números apresentados no mês de dezembro. O número apresentado agora em janeiro ficou inclusive acima do limite superior divulgado em novembro do ano passado. Vamos acompanhar os números na tela, assim fica bem fácil de entender. Veja que na primeira coluna você vê novembro de 2017 e o limite inferior apresentado pela Conab. Na segunda tem o limite superior. Portanto, naquele mês, a companhia acreditava que a safra 17-18 de grãos do Brasil seria entre 223 milhões 290 mil toneladas até 227 milhões 530 mil. No mês de dezembro, a companhia apresentou o seu primeiro número absoluto para a safra. Foram 226 milhões 530 mil toneladas. E agora, em janeiro, na coluna em vermelho, você vê o número divulgado nesta quinta, que apresentou alta em relação ao mês passado. São 227 milhões 940 mil toneladas sendo esperadas agora para este ciclo novo. A gente confirma ali que o número fica acima da segunda coluna, veja só, que era o limite superior apresentado no mês de novembro. Foi a soja o principal motivador dessa alta toda, Fabiano. A Conab elevou 1.250.000 toneladas a projeção apenas para a oleaginosa. Quem aumentou também foi o IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou o seu terceiro prognóstico para o ano de 2018, lembrando que a característica metodológica de IBGE e Conab são diferentes. Enquanto que Conab considera o ano safra, nós temos IBGE considerando o ano padrão, portanto o ano de 2018. Para esse ano, é o terceiro prognóstico do IBGE, que trouxe uma alta de 2,2% quando comparado àquilo que foi divulgado no mês passado, em dezembro de 2017, e agora acreditando que em 2018 os resultados no campo vão gerar 224 milhões e 300 mil toneladas. Vamos ver no gráfico aqui essa diferença apontada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em dezembro, trazia uma estimativa para 2018 de 219 milhões e 500 mil toneladas, para janeiro 224 milhões e 300 mil toneladas. A soja foi a grande responsável por este salto na previsão. De acordo com o IBGE, as chuvas que ocorreram em dezembro em várias regiões favoreceram o aumento da produtividade. O Instituto cita ainda o arroz e o milho de primeira safra como beneficiários desta chuva mais intensa no mês de dezembro. A gente fala agora especificamente sobre a soja. A Conab, como você já sabe, aumentou em 1.250.000 toneladas a sua expectativa de produção. Os números estão acima do prognóstico apresentado no mês anterior pela companhia, que foi de 109 milhões 180 mil toneladas. Agora, a Conab já estima a safra de soja do Brasil neste novo ciclo acima de 110 milhões, ficando em 110 milhões 430 mil toneladas. Não é a safra recorde que o Brasil registrou no ciclo passado, mas ainda assim um volume muito grande, acima de 110 milhões de toneladas. Pela segunda vez, apenas o Brasil produz mais de 100 milhões de toneladas de soja em um único ciclo. Bom, é a produtividade média das lavouras que tem sido revisada para cima. Isso porque as chuvas dos últimos meses, em especial o mês de dezembro, contribuiu demais para melhorar a produtividade média das lavouras pelo Brasil. E isso fez crescer, portanto, essa expectativa de produção. Vamos aos números de rendimento médio das lavouras, então. Em dezembro, a companhia estimava que a safra renderia, em média, 52,05 sacas por hectare. Agora, em janeiro, melhorou em mais de meia saca por hectare, esta expectativa, estimando agora em 52,60 sacas por hectare. O número ainda está bem atrás do registrado na média nacional no ciclo passado, 16-17, quando foram 56,06 sacas na média nacional. Foi um número
muito positivo. O Brasil jamais tinha registrado esta produtividade média. Naquele ciclo, o clima foi excepcional em toda a fase da cultura, por isso os números foram tão positivos assim. A gente destaca agora os estados que têm a expectativa do melhor rendimento neste ciclo. Lidera o Paraná, com a expectativa de colher 55,83 sacas por hectare. Em segundo lugar, aparece São Paulo, com 55,60 sacas. Mato Grosso do Sul tem uma posição de destaque aí, terceiro lugar em rendimento médio. São 54,91 sacas de soja esperadas por hectare. A ProSoja do estado confirma também uma produtividade acima de 54 sacas. Minas Gerais tem expectativa de colher 54,56 sacas por hectare, Santa Catarina 53,08 e Goiás 53 sacas. O estado do Mato Grosso aparece na sequência, ele que é o maior produtor de soja do Brasil, com a expectativa de colher 52,58 sacas de soja por hectare. A Agricultura BR fala agora a respeito dos dados da produção de soja na visão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, portanto, ano de 2018. O IBGE trouxe uma elevação nesse terceiro prognóstico para esse ano de safra para 112.260.000 toneladas a expectativa de produção de soja, bem mais elevada do que aquilo que a Conab vinha apontando e bem mais alta do que aquilo que era apontado no mês de dezembro pelo próprio IBGE. Veja comigo aqui no gráfico como é que ficou esse cenário. Você observa que há uma elevação forte na estimativa do IBGE para a soja em 2018. Em dezembro, esperava 108.140.000 toneladas da oleaginosa e agora sobe essa estimativa e sobe muito para 112.260.000 toneladas. Então, uma estimativa bem mais alta por parte do IBGE em torno do que vai ser o resultado da produção de soja brasileira. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística também elevou a sua estimativa de produtividade e de área ocupada com soja neste ano. Veja conosco aqui o que nós trazemos. Temos aqui a área que passa de 34.100.000 hectares para 34.500.000 hectares. Uma alta de 1,2%. Aqui estamos falando da diferença entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano. Já a produtividade também sobe. Olha como o IBGE imagina uma produtividade bem superior àquela que nós acabamos de ver com a Juliana, apontada pela Conab. Produtividade, de acordo com o IBGE, em dezembro seria de 52,83 sacas por hectare, agora passa para 54,18 sacas por hectare, uma alta de um mês para outro de 2,6% na estimativa de produtividade do IBGE. Juliana, IBGE apontando aí para um resultado de safra muito superior àquele que nós vimos também nesta quinta-feira com a Conab. Bom, e não são só os órgãos oficiais, Fabiano, que têm elevado a expectativa da produção de soja do Brasil. Consultorias privadas também. Como é o caso da consultoria FC Stone, que também divulgou nesta quinta a sua projeção para a safra de soja do Brasil, elevando os números. São as chuvas de dezembro que trazem essa expectativa de potencial produtivo mais forte nas lavouras do país. No mês de dezembro, a consultoria FC Stone projetava a safra em 107.600.000 toneladas. E veja como sobe essa projeção, vem para mais de 110.100.000 toneladas de soja. Esse volume está bem parecido com o que divulgou a Conab, né? São mais de 110 milhões também estimados pela companhia. A gente colocou num gráfico todas as mais recentes projeções, começando pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Lembrando que o órgão divulga nesta sexta a nova projeção para a safra de soja do Brasil. No mês passado, o órgão projetava a safra em 108 milhões de toneladas. Amanhã a gente acompanha o que ele traz de novidade. Bom, a FC Stone, então, trouxe 110.100.000 toneladas. A Conab, 110.430.000. Consultoria Celeris, Agricultura BR divulgou este dado no início da semana, 111.800.000 toneladas. E o IBGE tem, por enquanto, a projeção mais alta, são 112.300.000 toneladas. Fica claro aí que todos acreditam em uma safra próximo de pelo menos 110 milhões de toneladas, pelo menos os órgãos nacionais e as mais recentes projeções. E a gente acompanha agora qual que é a projeção da FC Stone, então, em relação à produtividade média das lavouras,
que tem sido beneficiada pela chuva. Na visão da consultoria, são esperadas 52 sacas e meia de soja por hectare, na média do Brasil, um volume também significativo. Vale lembrar que o clima segue sendo acompanhado de perto, já que as lavouras estão passando pela fase de enchimento de grãos. A região sul do país, em especial o Rio Grande do Sul, este tem tido prognósticos mais pessimistas nos últimos dias, últimas semanas, por conta do tempo seco. Por lá, como as lavouras são plantadas mais tarde, o clima em fevereiro é determinante para o potencial produtivo das lavouras. As demais áreas produtoras do Brasil seguem com expectativas muito boas. Juliana, e no estado do Mato Grosso, a chuva que ajudou a melhorar um pouco a produtividade, principalmente no mês de dezembro, ela vinha atrapalhando o início dos trabalhos de colheita. E mesmo com forte chuva no norte do Mato Grosso, Sorriso, por exemplo, deu início a essa atividade e o repórter Valdir Pacheco mostra agora como é que estão os começos do trabalho. Produtores de Sorriso, município considerado a capital nacional do agronegócio, inicia a colheita da safra de soja. O estado deve responder em 27% da safra de soja do Brasil em 2017 e 2018. A fazenda Santa Maria da Amazônia iniciou o plantio com o mínimo de chuva no final de setembro e já começa a colher os primeiros talhões com a oleaginosa, que apontam boas produtividades iniciais, segundo o produtor rural Darcy Ferrarim. Fomos muito corajosos, sabe? Porque as chuvas de final de setembro foram chuvinhas de 5 milímetros, chegando no máximo 8 milímetros. E nós tivemos a coragem de iniciar o plantio com pouca umidade e fomos felizes, porque são 3.500 hectares que são destinados para algodão. E a gente conseguiu, aí, em torno de 10 a 12 dias, plantar essa área que é destinada para algodão. E nasceu bem, a lavoura nasceu muito bem, graças a Deus, e aí passou também esse período de poucas chuvas, e as chuvas começaram então a aumentar e a gente continuou o plantio normalmente. O produtor pretende plantar a segunda safra com milho dentro da janela ideal de plantio. E, na sequência, o algodão segunda safra até o dia 20 de fevereiro. E nós estamos prontos para fazer a janela de janeiro com algodão e também a janela do milho. A partir de 25 de janeiro, eu acredito que nós já terminamos a área de algodão, vai ficar plantada. E aí inicia-se, então, o plantio do milho. Então, apesar de um ano escasso de chuva, não foi um ano de chuvas abundantes, mas serviram para a gente fazer o plantio e a lavoura se comportou bem, se desenvolveu bem. Nesta safra, não houve muita incidência de ataque de pragas. Foi um ano de pouca praga, graças a Deus, quase não se viu lagarta e nem outros tipos de praga na lavoura. Agora, alguma coisa de mosca branca aí que vem atacando as lavouras mais tardias, mas eu fazendo um resumo, eu acho que está muito bom. Darcy Ferrarim integra sistemas produtivos como lavoura e pecuária. Após o plantio das culturas de segunda safra, a preocupação será com a forrageira consorciada com milho. Nesse consórcio, a gente colhe o milho e a pastagem juntos, com plataforma de soja. Colhe tudo junto, semente de milho e semente de pastagem. Esse produto colhido vai para um classificador e separa. Semente de pastagem para um lado, semente de milho para o outro. E aí a rentabilidade hectare é fantástico, porque a gente colhe ali 80, 90 sacos de milho, claro, perde um pouco na produtividade do milho porque compete com o capim. Mas em contrapartida colhe mais de 150 a 200 quilos de sementes de capim, que vale hoje por baixo R$10 o quilo. Sem contar com o benefício da resteva desse consórcio. Fica ali, o ano passado, pouco que nós fizemos, mais de 30 toneladas de silagem que fica no solo. Resíduo do capim, resíduo do milho e todo aquele milho que se perde mais por causa que está uma lavoura consorciada com capim, o boi está ali para comer.
Desde o ciclo novo no Brasil, temporada 17 e 18, tem sido comentada a possibilidade de o Laninha interferir no clima sobre as áreas produtoras do Brasil. Lembrando que o Laninha é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Central, que causa mudanças no clima, nas temperaturas e no regime de chuvas em várias partes do Brasil. Tem sido comentada recentemente a possibilidade do fenômeno vir com mais força agora nos próximos períodos. Vamos saber em detalhes o que isso pode significar com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Olá, boa tarde a todos. Ainda estamos em fase do fenômeno Laninha, que nada mais é do que as águas do Oceano Pacífico mais resfriadas do que o normal. Agora, a tendência ainda é de distribuição de chuvas mais frequentes no centro e também nas áreas mais ao norte do Brasil. Então, agora, ao longo dos próximos períodos, especialmente durante o mês de fevereiro, é que as instabilidades tendem a ganhar um pouquinho mais de intensidade e acabar sendo mais frequentes no centro do Brasil. O mês de fevereiro, então, tende a ser um mês um pouco mais chuvoso, especialmente do que o mês de janeiro agora. Já nas áreas mais ao norte do país, região norte deve receber instabilidades mais fortes ao longo dos próximos períodos. Tem índices até de encharcamento do solo. Então, no decorrer dos próximos períodos, ainda podem haver alguns problemas, tanto em relação à colheita da soja, porque a chuva pode vir a atrapalhar um pouco mais o andamento das atividades no campo, assim como até o escoamento de grãos na região norte. Agora, na região nordeste, a chuva ainda não deve ganhar muita intensidade, como esperávamos para um ano de Laninha. Porque acontece que o Oceano Atlântico ele não está tão aquecido a ponto de conseguir manter as instabilidades mais frequentes na região. Então, por conta disso, não tem previsão de chuva muito volumosa na região nordeste, o que pode vir a atrapalhar de maneira muito pontual o desenvolvimento das lavouras agora ao longo dos próximos meses. Enquanto que no sul do Brasil, como é muito típico para anos de Laninha, a tendência é de riscos para estiagens por conta da diminuição das chuvas, principalmente nas áreas mais ao sul da região sul, como é o caso ali da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, onde as instabilidades diminuem de intensidade e também há riscos para estiagens de maneira bastante localizada. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do tempo. Obrigado, Juliane. E por aqui o Agricultura BR traz agora as informações a respeito do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano, que normalmente é apresentado nas quintas-feiras. Aconteceu no dia de hoje e trouxe os dados de vendas para a soja em pouco mais de 607 mil toneladas da oleaginosa para a semana encerrada no último dia 4 de janeiro. É o que você acompanha conosco agora. Temos aqui os dados primeiros semanais de vendas em 607.381 toneladas. A safra totaliza vendas de 41.450.000 toneladas. Vem mais devagar, né? Vem mais lenta do que aquilo que acontecia no mesmo período do ano passado. Meta de exportação, 60.560.000 toneladas. É importante lembrar também que essa meta de exportação norte-americana, de acordo com as expectativas de operadores de lá, pode vir ter uma nova redução no relatório de oferta e demanda que será apresentado na tarde desta sexta-feira. Os dados apresentados hoje mais cedo até que trouxe alguma animação para o mercado em Chicago, que vinha apresentando quedas nas últimas 5 sessões. Vamos saber como é que vem a operação para Chicago em relação à soja. Nós temos a única posição aqui apontando um cenário negativo, é a de janeiro, mas ela vem próxima à estabilidade e praticamente sem liquidez. Tem muito poucos contratos negociados na posição de janeiro. Vem a $9,46 por bushel, estável, com ligeira queda de 0,07%. Já março ganha um pouco, vem com alta de 0,18%, $9,56 o bushel. Maio, $9,67 o bushel, com alta de 0,15%. A mesma alta identificada na posição de julho, 0,15% de alta, a $9,76 por bushel. São os negócios com soja na Bolsa de Chicago neste momento. Temos, então, uma grande expectativa para esse relatório de oferta e demanda e soja, Juliana, finalmente em Chicago, depois de 5 sessões, apresentando alguma alta. Vamos acompanhar agora como vem o dólar aqui no Brasil, ele que é outro fator fundamental para a formação dos preços. Lembrando que a moeda norte-americana encerrou nesta última quarta, negociada a R$ 3,22 aqui no país.
Neste momento, a moeda segue nesta faixa de preços um pouquinho mais alta, a R$ 3,23 mais 3, no momento registrando leve alta de 0,09%. E é hora de mais um intervalo comercial. No próximo bloco, a gente traz os números para a safra de milho do Brasil. Aproveite para entrar em contato. Nosso número de WhatsApp é o 679-9656-2266. Voltamos já. O assunto da Agricultura BR agora é a produção brasileira de milho em primeira safra inicialmente. Tivemos a divulgação da Conab em relação à sua expectativa para a produção da temporada 17-18, que traz uma confirmação de que a produção em primeira safra deve ser realmente bem menor. Deve atingir, de acordo com a estatal brasileira, 25.180.000 toneladas produzidas em primeira safra, uma queda de 17,3%. Boa parte desta queda está ligada à forte produção que se teve na temporada passada. A produção maior, com estoques que foram gerados, trouxe uma forte pressão também sobre os estoques nacionais e também sobre o mercado, que teve propostas de preços bem menores. Toda essa situação desestimulou o produtor rural, que reduziu também a sua área destinada à primeira safra de milho em 2,3%. Vamos conferir agora, de acordo com a Conab, como é que a área de milho em primeira safra no Brasil tem sido trabalhada. Observe aqui que nós trazemos os dados de levantamento para a área com milho em primeira safra desde a temporada 2003-2004. Aqui nós temos a 2003-2004 com uma forte ocupação, 9.460.000 hectares, a 7-8 ainda com ocupação bem elevada, 9.630.000 hectares. Marca a temporada 12-13, que não está aqui na coluna, ela começa a ter uma queda mais forte em relação à área destinada. Na 14-15 ela já recua para 6.140.000 hectares, na 15-16, 5.380.000 hectares. É importante lembrar que a temporada 15-16 teve uma forte quebra no Brasil. Isso estimulou que, se tivesse, por causa dos preços ficaram mais altos, estimulou áreas maiores com milho na temporada 16-17. Foi o que aconteceu, sobe aqui na primeira safra para 5.480.000 hectares ocupados com milho em primeira safra, para nessa temporada, a 17-18, estar ocupando 4.970.000 hectares com milho em primeira safra, uma redução que já era esperada por conta dos preços praticados com milho no Brasil. Juliana? Pois é, Fabiano, além da redução na área plantada, é esperada também uma redução na produtividade média do milho de primeira safra neste ciclo no Brasil. A queda, estimada pela Conab, é de 8,2% em relação ao ciclo passado. Não que isso signifique que o rendimento médio por hectare neste ano novo vai ser ruim. Ele só fica pior do que o ano passado porque o ciclo 16-17 foi de números excepcionais. Produtividade média esperada para a temporada 17-18 no milho de primeira safra fica como a segunda melhor desde a safra 2003-2004 do Brasil. Veja só os números com a gente na tela. Relembrando, na safra 2003-2004, a safra de milho de primeira safra de verão, rendeu 55,56 sacas do grão por hectare. Safra 2007-2008, houve uma melhora significativa, saltando para 69,13 sacas. Ciclo 2014-2015, 81,63 sacas por hectare. Temporada 15-16 foi ano de El Niño no Brasil. Várias lavouras sofreram com quebra de safra. O milho também teve uma redução na produtividade média geral, caindo para 79,98 sacas por hectare. Ciclo 2016-2017 foi o ano de recordes para a agricultura nacional. Safra de milho de verão do Brasil rendeu 92,60 sacas por hectare. E para o ciclo novo tem essa redução, veja, caindo para 84,31 sacas, porém se firmando como o segundo melhor nível destes anos todos.
A produção geral de milho, total, somando primeira e segunda safra, de acordo com a Conab, vai chegar a 92 milhões e 300 mil toneladas. A primeira safra, que é essa que nós estamos focando agora nesse começo de assunto milho na Agricultura BR, deve chegar a 25 milhões 170 mil toneladas do cereal. É uma queda de 17, pouco mais de 17%, quando comparado à primeira safra da temporada 16-17. Veja só aqui esses dados, porque eles mostram essa diferença. Há uma queda realmente forte na produção de primeira safra de milho no Brasil. 16-17 teve uma produção total na primeira safra de 30 milhões 460 mil toneladas, foi bastante surpreendente essa produção. 17-18 ficou com 25 milhões 170 mil toneladas, 17,3%, portanto, inferior à primeira safra da campanha passada. Um dado curioso deste novo relatório da Conab diz respeito à segunda safra de milho do Brasil. A companhia ainda não traz alterações em relação aos resultados que o Brasil teve no ciclo passado, 16-17, ano recorde para o país. De acordo com a Conab, ainda são esperados 12 milhões e 100 mil hectares para serem cultivados com milho na safrinha no Brasil neste ciclo 17-18. Veja que a área é exatamente igual à que o Brasil plantou no ciclo passado, que foram 12 milhões e 100 mil hectares. Portanto, os dados ainda não contemplam essa janela climática entre a saída da safra de soja para a safrinha de milho. Fabiano, ainda é um dado bastante incerto, né, em relação a essa segunda safra. Exatamente. Por enquanto só está repetindo mesmo os números em relação à ocupação diária da safra passada. E a Conab coloca uma situação que é bem interessante, que diz que para afirmar como que vai ser essa ocupação e desenvolvimento da segunda safra de milho, depende daquela janela entre a colheita da soja e o início do plantio do milho, que no caso do Mato Grosso, como a gente viu no começo do programa, já começou a ter colheita, então já tem condições de fazer o plantio desse milho também. Uma situação também importante para dessa produção de milho é que a Conab ela mostra, de certo modo, através dos seus números, que o produtor rural que faz o cultivo da soja na safra de verão está com poucas alternativas de cultivo em segunda safra. E essa é uma situação que precisa ser alterada no país. Vamos saber agora como é que deve ser, então, essa produtividade. A Agricultura BR destacando aqui a produtividade para a segunda safra de milho. Aqui sim tem alguma alteração que a Conab aponta, mas é muito pequena ainda está muito cedo para se apontar como é que deve ser essa segunda safra realmente. Temporada 16-17 teve uma produtividade média de 92,73 sacas por hectare, 17-18 praticamente estável em 92,45 sacas por hectare, pelo menos por enquanto, de acordo com essa previsão do levantamento da Conab para a temporada 17-18. Para a gente encerrar os números da Conab para o milho, então a gente traz safra total do cereal no país no ciclo novo, 17-18. Conab projeta 92 milhões 320 mil toneladas, sendo pouco mais de 25 milhões na primeira safra e 67 milhões 170 mil na segunda safra. O volume vai ficar mais de 5 milhões de toneladas abaixo do que o Brasil colheu no ciclo 16-17, quando alcançamos 97 milhões 840 mil toneladas. Vamos saber agora como é que vem se comportando o mercado futuro do milho aqui no país. Você acompanha no Agricultura BR. Vamos aos dados aqui, que nós temos expressão de contratos negociados, temos liquidez nas posições de mais curto prazo, janeiro e março. Janeiro vem com 3.050 contratos negociados a R$ 32,00 a saca de 60 quilos, vem com alta de 0,85%. Já a posição de março tem 2.430 contratos negociados a R$ 32,64 a saca, ligeira queda de 0,15%.
E vamos a mais números a respeito do que está sendo esperado para a safra de milho do Brasil, ciclo 17 e 18. Os números agora são da consultoria FC Stone, que também divulgou nesta quinta suas novas projeções. Separando em primeira safra e segunda safra, a gente traz agora em destaque a safra de verão, a primeira delas. Não houve mudanças na comparação com os números divulgados em dezembro para o milho de primeira safra, na opinião da consultoria FC Stone. São estimados 23.400.000 toneladas, sendo que esse volume, se for confirmado, vai ficar 23% abaixo do que o Brasil produziu no ciclo passado, 16-17. De acordo com a consultoria FC Stone, o clima tem sido em geral bom para as lavouras de milho de verão do Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul, onde o tempo está seco e por lá pode haver alguma redução na expectativa de colheita. Já em relação ao milho de segunda safra, a FC Stone tem trazido as suas projeções e nesta, divulgada em janeiro, tem uma leve redução na comparação com a projeção apresentada em dezembro. São esperados agora 63.200.000 toneladas do cereal, um volume que, se confirmado, vai ser 6% menor em relação ao ciclo passado. Esse ajuste decorreu de uma leve queda na área prevista do Paraná, em decorrência do atraso no plantio da soja, que vai deixar mais restrita a janela de semeadura da segunda safra. Além dessa questão da janela de semeadura, a FC Stone destaca ainda que os produtores podem investir menos na cultura do milho neste novo ciclo, em virtude justamente desta incerteza em relação à semeadura acontecer dentro do período ideal ou não. Janela de semeadura, como a FC Stone acaba de destacar, ou janela climática, como a Conab aponta como determinante para dizer como que será a segunda safra de milho. Este é o tema de agora do Agricultura BR e traz agora um estudo da SOMAR Meteorologia que mostra como é que deve ser essa passagem entre colheita de soja e plantio do milho de segunda safra. Quem fala sobre este assunto é Juliana Rezende. Para os produtores agora que querem saber como é que fica a janela climática para a saída da soja e também para a entrada do milho safrinha, agora é tendência de melhoria nas condições de tempo, especialmente durante essa segunda quinzena do mês de janeiro, porque as instabilidades até agora vinham ocorrendo com um pouco mais de intensidade na região central do Brasil, especialmente no estado do Mato Grosso. Os produtores que já começaram as atividades de colheita agora acabaram sendo até um pouco prejudicados por conta das chuvas que não deram trégua, acabaram encharcando o solo também, o que dificultou bastante esse início das atividades de colheita da soja. Agora, nos próximos 5 dias, ainda tem previsão de chuva um pouco mais forte na região centro-oeste. Só que essa chuva, ela começa a perder intensidade aos poucos. Então, ainda pode ter algumas pancadas um pouco mais fortes no centro do Brasil, isso ainda de maneira muito localizada. Tem previsão de acumulados em torno de 30, podendo ocorrer de maneira mais pontual até 50 milímetros em apenas 5 dias. Nas demais áreas do Brasil, tem chuva forte aqui no sudeste, na região norte, até o estado do Maranhão. E na região sul, as instabilidades voltam a acontecer aos poucos. Já durante a segunda semana, a tendência é de chuvas perdendo a intensidade no Brasil central, especialmente na região centro-oeste. Agora, as pancadas se tornam cada vez mais fracas e isso acontece que os produtores acabam sendo beneficiados, especialmente agora os que vão começar as atividades de colheita, porque tem previsão de chuva muito fraca aqui na região central. Mato Grosso, por exemplo, tem previsão de acumulados de até 15 milímetros na maior parte do estado. E no decorrer do terceiro período, essa tendência ainda de tempo menos instável aqui na região central do Brasil ainda deve persistir. Chuvas fracas na região central, pancadas ainda fortes entre o Rio Grande do Sul até o sul de Minas Gerais e chuvas um pouco mais expressivas, mas muito mais concentradas na faixa oeste da região norte. Então, durante essa segunda quinzena do mês de janeiro, tem previsão de chuvas perdendo intensidade no Brasil central. Isso acaba favorecendo os produtores agora que vão começar as atividades de colheita, porque essa chuva, apesar de diminuir um pouco mais, acaba também diminuindo a disponibilidade hídrica do solo, onde o solo já segue bastante encharcado, especialmente no estado do Mato Grosso. Já durante o mês de fevereiro, a tendência ainda é de chuvas voltando com um pouco mais de intensidade nas áreas mais centrais do Brasil, entre a região centro-oeste e sudeste também. Então, não se descarta uma tendência um pouco mais expressiva de chuvas no Brasil central ao longo do mês de fevereiro, que pode vir a atrapalhar tanto o andamento das atividades de colheita da soja, como também as atividades de implantação das lavouras de milho safrinha. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
Até mais, Juliana. Por aqui o Agricultura BR fala de milho, só que agora cenário internacional. Nesta quinta-feira, teve a divulgação, como tradicionalmente acontece, do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano. Para o milho, as vendas na semana encerrada no último dia 4 de janeiro totalizaram pouco mais de 437 mil toneladas do cereal, que parece pouco. Entretanto, chega a ser 4 vezes superior ao saldo de vendas de uma semana antes, que encerrava no dia 28 de dezembro. Vamos conferir então como é que ficou esse cenário para o milho. Nós trazemos aqui a venda semanal total em 437.745 toneladas. A safra totaliza 27 milhões e 100 mil toneladas comercializadas até o dia 4 de janeiro de 2018, enquanto que a meta é de 48 milhões e 900 mil toneladas para essa safra. Uma meta bem menos ousada em relação às vendas de milho dos Estados Unidos, que sente, de acordo com os dados que têm sido apresentados mensalmente pelo Departamento de Agricultura norte-americano, tem sentido uma certa pressão, uma participação maior de outros países produtores e exportadores, como a Argentina e Brasil. Vamos saber agora como é que vem o milho negociado em Chicago nesta quinta-feira. É um dia que antecede o relatório de oferta e demanda. Por falar nisso, posição de março vem a $3,49 o bushel, estável com ligeira alta de 0,07%. Maio, $3,57 o bushel, com alta de 0,14%. Julho, $3,65 por bushel, com elevação de 0,13%. E setembro, $3,73 por bushel, estável com ligeira alta de 0,06%, assim veio os negócios com milho negociado em Chicago. O assunto por aqui agora é café, a gente muda de cultura. Isso porque o IBGE divulgou os seus primeiros números para a safra 2018 do grão no Brasil. A projeção confirma uma safra quase 15% maior na comparação com o que o Brasil colheu em 2017. A primeira projeção do órgão, então, estima uma safra de 53 milhões e 200 mil sacas de 60 quilos do grão, 14,9% acima do ciclo de 2017. E por que dessa diferença toda? Porque 2018 é ano de bienalidade positiva para a espécie arábica, aquela de maior produção no Brasil. Bienalidade é aquela alternância entre um ano de baixa produtividade dos cafezais e um ano de alta. Como 2017 foi ano de bienalidade negativa, 2018, por sua vez, é de bienalidade positiva, produtividade elevada das áreas produtoras de café do Brasil. Com isso, a produção da espécie arábica salta em 18,6% de um ano para outro. Em 2017, o Brasil colheu 34.910 mil sacas de 60 quilos do grão. Agora, em 2018, na visão do IBGE, deve colher 41.400 mil sacas. A safra 2018 também é marcada por uma nova recuperação na produção de café conilon do país, que no ano passado chegou a 11.350 mil sacas e neste ciclo novo deve fechar em 11.780 mil, caso as projeções do IBGE se confirmem. O assunto segue sendo café, agora negociado no mercado futuro, mercado de Nova York, para o café arábica, que tem apresentado constantes quedas e quedas expressivas. Vamos ver como é que vem o café arábica, nova queda também, ali na casa de 1%. Posição de março é negociada com queda de 1% a $1,22 a libra-peso. Maio, $1,25 a libra-peso, queda de 0,94%. Posição de julho é negociada a $1,27 por libra-peso,
libra-peso perde 0,90%. Posição de setembro de 2018, posição importante para o Brasil, que é onde está precificada boa parte, a expressiva parte da safra brasileira. Setembro vem com dólar 29 centes a libra-peso, ele vem perdendo agora 0,89% para essa posição, então quedas próximo a 1%, mais uma vez para o café arábica em Nova York. É hora de mais um rápido intervalo. Ainda hoje, os mais recentes números da Conab para a safra de feijão do Brasil. Vamos saber também como é que vem a situação para a produção de arroz. Não saia daí, voltamos em instantes. A Conab apresentou nesta quinta-feira novidades em relação à safra de feijão de primeira safra no Brasil no ciclo novo temporada 17-18. A companhia elevou a expectativa de produção do feijão carioca e a do feijão preto e reduziu a do feijão calpi. Esta variedade de feijão, a do calpi, tem sido bastante demandada pelo mercado externo, fazendo com que o Brasil abra cada vez mais os olhos para a exportação desta variedade para países compradores. A gente dá uma olhadinha agora em o que mudou, então, neste último relatório da Conab. A safra de feijão carioca, na primeira safra no Brasil, era antes estimada em 429.500 toneladas. Passou para 441 mil toneladas neste relatório de janeiro. A do feijão preto era estimada antes em 181 mil toneladas e agora passou a 183 mil. E a do feijão calpi, curiosamente, traz essa expectativa de redução, 402 mil toneladas e meia para 401.400 toneladas. Eu falei que curiosamente porque o setor feijoeiro do Brasil tem citado cada vez mais a preocupação em relação a uma possível oferta excedente de feijão calpi no Brasil neste ciclo novo. Como o grão tem sido demandado, de certa forma, de maneira mais significativa ao exterior, muitos produtores têm investido nesta variedade. Em relação às safras o feijão de segunda safra e o de terceira safra, a Conab ainda não trouxe nenhuma alteração em relação ao ciclo passado. A segunda safra segue estimada em 1.259.000 toneladas e a terceira safra em 812.400 toneladas do grão. E de acordo com os dados da Conab apresentados no levantamento deste dia 11 de janeiro, para o arroz, sem grandes mudanças, praticamente sem nenhuma alteração. A estimativa de produção permanece em 11.600.000 toneladas na temporada 2017-2018. Em relação ao que vem acontecendo com o arroz, o principal fator é a redução diária. A redução diária total de arroz é de 1,9%, mas principalmente concentrada no arroz de sequeiro. Vamos aos dados relacionados ao arroz, produção nacional de acordo com os dados da Conab. Aqui nós trazemos a área ocupada com arroz, considerando área irrigada e área de sequeiro. Observe como ela vem caindo forte desde a temporada 2004-2005. Na temporada 2004-2005 eram 3.950.000 hectares ocupados com cultivo de arroz. Na 9-10 já caía para 2.760.000 hectares. Na 13-14, 2.370.000 hectares. Na
15 e 16, 2 milhões de hectares, enquanto que nós trazemos aqui a temporada 16 e 17 com 1.940.000 hectares ocupados com arroz, aqui tendo uma redução mais forte. Em relação ao que vem acontecendo na 17-18, vem praticamente em linha com os dados da temporada 16-17. Fabiano, é a área destinada ao arroz de sequeiro que tem uma redução mais forte neste ciclo. A do arroz irrigado também cai, mas de maneira mais tímida. De acordo com os números da Conab, a área plantada com arroz de sequeiro no Brasil é estimada em 510.700 hectares. Queda de 2,6% em relação ao ciclo passado. Já a área ocupada com arroz irrigado, que tem tido mais tendência de crescimento no Brasil, deve sofrer uma leve redução este ano de 1,6%, alcançando 1.433.300 hectares. O fator produtividade é uma redução estimada pela Conab neste levantamento. Vamos observar como é que ela fica para essa temporada 17-18 e está na tela aqui. Nós trazemos aqui um histórico, né, de produtividade para o arroz e um fator interessante que, apesar da redução que há de produtividade estimada entre a 16-17 e a 17-18, ainda assim é a melhor produtividade desde a temporada 3-4. Na temporada 2004-2005 eram 3.370 quilos produzidos por hectare. Subiu na 8-9 para 4.330 quilos por hectare. Na 14-15, 5.410 quilos. 16-17 chegou ao melhor patamar da história no que diz respeito à produtividade sobre o arroz, 6.220 quilos por hectare. 17-18 chega a 5.970 quilos por hectare na produção de arroz, lembrando que a maior parte dessa produção arrozeira do país está concentrada sobre o estado do Rio Grande do Sul. Bom, vamos ver os números finais, então, da expectativa de produção de arroz do Brasil neste ciclo novo. Safra total, considerando arroz de sequeiro e irrigado, é estimada em 11.620.000 toneladas, sendo apenas 1.100.000 toneladas provenientes de áreas de sequeiro e 10.510.000 em áreas de arroz irrigado. Na comparação com o ciclo passado, aí a gente tem uma redução, já que temporada 16-17, o Brasil colheu 12.320.000 toneladas de arroz. Mas vale lembrar, o ciclo passado teve um clima excepcional em todo o país, resultando em safras recorde. Para a safra de arroz, a gente ressalta ainda dados em relação à produtividade média, que apesar de menor do que a do ciclo passado, né, Fabiano, ainda assim é a segunda melhor da história. Exatamente, arroz então com bons resultados esperados para a temporada 2017-2018. A Agricultura BR agora traz em destaque o mercado do algodão e nós, antes de adiantarmos, né, os dados em relação à Conab, a Conab vai apontando para uma situação que o produtor rural resolveu investir mais nessa cultura. Isso acontece por conta de estimativas de mercado. O fato é que o mercado do algodão tem uma expectativa mais elevada para os preços a serem pagos pela pluma. E isso faz com que os produtores se empolguem um pouco mais e invistam nessa cultura. Vamos ver os dados do que vem acontecendo com os preços do algodão. Aqui nós trazemos desde fevereiro de 2016 os valores negociados com o algodão. Observe que os preços praticados aqui são por libra-peso. Em fevereiro nós tínhamos, fevereiro de 2016, então temos aí 2 anos praticamente de distância em relação a esse levantamento, R$ 257,75. Em junho do mesmo ano, estava em R$ 268,41.
Em fevereiro de 2017, portanto, há exatamente um ano, 274,13. Aqui nós temos uma forte elevação já desde o ano passado em relação aos valores. Outubro de 2017 vem aí com 238,44 ou R$ 2,38 por libra-peso, né, que nós trazíamos no mês de outubro. Há um recuo para os valores negociados e agora janeiro praticamente iguala com o valor de fevereiro de 2017, 273, R$ 2,73 pela libra-peso em janeiro de 2018. Com isso, temos uma situação melhor em relação aos valores e justifica esse investimento maior do produtor rural sobre as áreas de algodão. Bom, e o ciclo novo vai ter um número bem positivo também para o Brasil no setor algodoeiro em relação ao do ciclo passado. Os números ficam menores, mas são também considerados bons. De acordo com a Conab, a produtividade média esperada para esta safra é a segunda melhor desde a safra 2003-2004. Vamos aos números então. Safra 2003-2004, cada hectare plantado com algodão no Brasil rendeu 1.120.000 toneladas. A gente traz agora os dados em relação à área de produção. Faço uma correção minha aqui, me desculpe pelo erro. Safra 2013-14, a área plantada com algodão no Brasil foi de 1.120.000 hectares. Temporada 14-15, 990.000 hectares. A área 15-16, Brasil investiu 950.000 hectares com algodão. Safra 16-17, 930.000 hectares e agora a temporada nova, aumentando o país, então, o investimento na fibra. 1.050.000 hectares são esperados para ser implantados com a fibra. Em relação à produtividade, tem um dado muito comum nos levantamentos da Conab para a temporada 17 e 18. Para várias culturas, a produtividade média é a segunda melhor de toda a história. Fica atrás apenas da temporada 16 e 17, que é a temporada que antecedeu. No algodão não é diferente, é o que a Agricultura BR mostra agora. Nós temos aqui a produtividade média do algodão e nós temos aqui trazendo o que vem acontecendo com a pluma. Na temporada 2003-2004, nós tínhamos uma situação de produtividade média em 1,90. Tínhamos aqui, então, 1.900 quilos, né, de produtividade em relação à temporada 3-4. Na 7-8, sobe essa produtividade para 2,32 e vem mantendo essa média. Na 15-16, cai para 2,02. 16-17 chega ao recorde de produtividade, 2,44. E a 17-18 permanece estável. Aqui fica com um ligeiro recuo para 2,43, mas ainda assim ela tem uma situação de estabilidade porque é muito próxima àquilo que acontecia na temporada passada em relação ao algodão. Para a atual safra também tem destaque em relação à produção, principalmente da pluma, de acordo com os dados apresentados pela Conab nesta quinta-feira. Veja só que quando comparamos aqui as temporadas, nós trazemos aqui a produção em milhão de tonelada, produção de pluma vai para 1.700.000 toneladas. Fica quase 200.000 toneladas acima da produção da temporada passada, que foi de 1.520.000 toneladas. Já o algodão em caroço deve alcançar, de acordo com a Conab, 2.550.000 toneladas contra 2.290.000 que foram produzidas na temporada passada, na 16-17. Vamos para mais um rápido intervalo. No próximo e último bloco, mais destaques para a soja no Brasil. As últimas informações desta edição. Não sai daí, voltamos já.
Informações finais desta edição do Agricultura BR. Vamos saber como é que vem sendo soja negociado na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo aqui os dados. Se soja dava a entender que poderia ter um dia diferente na abertura do Agricultura BR, nesse momento vai confirmando mais um dia de queda, pelo menos por enquanto. Posição de janeiro perde 0,21%, vem a $9,45 o bushel. Março, 9,52, perde 0,26%. Maio negociado a $9,63 por bushel e julho 9,72. Maio e julho vem perdendo nesse momento 0,25% e as posições de mais curto prazo vêm nos menores valores de negociação desta quinta-feira. Vale a gente lembrar que amanhã, sexta-feira, tem a divulgação do novo relatório de oferta e demanda de grãos dos Estados Unidos, números que podem mexer com o mercado. Para a gente fechar, vamos acompanhar o dólar aqui no Brasil, que na manhã desta quinta-feira vinha oscilando, neste momento vem com queda, baixa de 0,15%, negociado bem próximo ao valor de ontem, a R$ 3,22 mais 5. Com essas informações, encerramos aqui mais uma edição para você. Obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.